A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje, dessa vez em Gênesis capítulo 22, um episódio emblemático na vida de Abraão. Deus prova a Abraão. Não esqueça de já curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te abençoar muito. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para abençoar mais pessoas, para que as pessoas possam acompanhar a leitura da Bíblia diariamente conosco aqui. Não esqueça também de deixar o seu amém aqui embaixo, nos comentários, ou um pedido de oração. Eu vou ter muito prazer em estar orando pela sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou os anjos do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá, pois daí diz-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. É forte, igreja. Vamos a alguns pontos importantes. Abraão sonhou a vida inteira em ter um filho, um herdeiro para todas as coisas que Deus lhe havia dado. Então o Senhor lhe deu esse herdeiro quando ele tinha 100 anos de idade. Esperou até 100 anos. Mas quando Deus faz uma promessa, a gente espera, e é isso, esperar e pronto. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Após receber o filho, quando provavelmente o Isaque já tinha, eu acho, né? Não tô falando, não sou expert nisso, eu não tô lá, não sou arqueóloga, eu não posso afirmar, acho que nem os arqueólogos têm como afirmar isso com precisão, mas ao que tudo indica, talvez, o que já mostrou em filmes, em séries, novelas, que tem apoio até de arqueologistas, historiadores, eu diria que talvez o Isaque tivesse entre 8, 10, 12 anos, por aí. Não uma certeza, tá? É um palpite. Deus também não me revelou nada. Acho que ele nunca revelou isso pra ninguém, né? Na verdade, é um palpite. Então, desde o nascimento, é claro que Abraão já tinha um amor intenso pelo filho, né? O filho que ele tanto sonhou a vida inteira e Deus o deu. Então, imagina como ficou o coração de Abraão. Talvez apertado? Talvez sim. Mas, afinal de contas, ele era temente a Deus, então Deus pediu, ele não iria negar. Só que aqui uma coisa é certa. O texto mesmo mostra isso. Apesar de ele levar o filho
para fazer esse sacrifício, ainda assim ele também tinha certeza no coração dele que ele voltaria de alguma forma com o filho para casa. Por quê? Como diz aqui, meu pai, que o próprio filho pergunta onde estava o cordeiro para o holocausto, porque o filho já sabia que ao altura do campeonato que quando eles iam fazer um holocausto tinha que ter um cordeiro, um bichinho que ele era criado desde a nascença, justamente para esses propósitos, para sacrifícios ou para servir de banquete para outros. E já era uma coisa comum naquela época. Pegar um bichinho e oferecer ele em holocausto, como uma aliança, era muito comum naquela época. Então, o Isaac não via nenhum bichinho, então Abraão disse para o seu filho que Deus proveria, e no final das contas, Deus proveu realmente, porque após essa cena, onde Abraão ia oferecer o filho dele em holocausto, Deus proveu o quê? Um cordeiro. Um bichinho que seria o que o Isaac ofereceria em holocausto. E apareceu literalmente, magicamente. Não magicamente porque Deus não faz mágicas, mas apareceu, Deus fez com que aparecesse ali um bichinho amarrado num tronco de uma árvorezinha, provavelmente um sicômoro, alguma coisa assim, tinha ali por perto. E seria aquele animal que ele ofereceria em holocausto. E Abraão já demonstra desde o começo do texto que ele teria certeza de que apesar de Deus pedir para ele oferecer o filho, ainda assim, ele ainda conseguiria sim oferecer um animal, o verdadeiro animal para o holocausto. Apesar de também oferecer o filho dele. Na cabeça do Abraão, ele acredita ele que além de oferecer o próprio filho, ele também ofereceria para o Senhor um próprio animal, como era de costume naquela época. Agora, apesar disso, se o Senhor teve que bradar, o Senhor não falou a Abraão, como diz aqui na palavra, bradou-lhe o anjo do Senhor. Bradar significa gritar, falar, bem alto. Não posso gritar aqui agora porque tem gente dormindo. Mas o anjo do Senhor não falou. Aqui, em várias passagens, quando fala aqui que uma voz fala do alto do céu, a voz não fala gritando, fala normal. E aqui, no caso, a voz gritou, que era justamente para chamar a atenção de Abraão. Por que a voz teria gritado? Porque Deus viu certeza no coração de Abraão que sim, ele ia imolar o filho, ou seja, ele ia ser obrigado a tirar a vida do filho dele para oferecer o holocausto para Deus. Apesar de tristeza, possivelmente ele sentia tristeza no coração, mas apesar disso, Deus pediu para ele e ele não recusou. Ele falou, eis-me aqui, porque apesar de ele querer muito o filho dele, que era o desejo grande do coração dele, se Deus quisesse o filho dele de volta, ele ia dar o filho dele de volta, porque estava Deus acima de qualquer outra coisa na vida dele. Então, repare bem nessa passagem, o anjo do Senhor não falou, como dizem muitas outras passagens, que a pessoa apenas ouve a voz do céu. Desde a primeira vez que a gente vê que o Abraão escuta a voz do Senhor, até mesmo a destruição de Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus não cita que o anjo do Senhor, ou Deus, falou gritando com ele lá do céu, de onde quer que estivesse. Falando uma voz normal. E aqui, a voz grita para chamar a atenção. Porque provavelmente o Abraão estava concentrado naquela tarefa. Era triste? Era. Só que para ele estava acima de tudo. A vontade não apenas de servir, mas de agradar ao Senhor. Mesmo se desfazendo daquilo que era o maior desejo do coração dele, o filho. Ainda assim, se Deus queria, ele não iria recusar isso. Então, por esse motivo, o anjo do Senhor grita lá do céu. Não fala Abraão e fala, Abraão, não faz isso. Porque ele sabia que Abraão não iria negar. Mas ele fez aquele desafio. Acredito que o Senhor apenas queria ter certeza de que Abraão não iria recusar. De fato, Abraão não recusou. E essa foi a grande prova de que Abraão não iria recusar absolutamente nada. Porque se ele não recusou o filho, não recusaria mais nada nessa vida. E é isso que o Senhor espera de você e de mim. Que a partir do momento que ele pede uma coisa, por mais estranho que pareça, por mais doloroso que às vezes pareça para nós oferecermos isso, que a gente não recusa. Assim como Abraão disse, eis-me aqui, eu farei. Deus espera que você e eu possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Não importa o quão difícil pareça ser, não importa o quão pesado às vezes possa parecer para o nosso coração, mas que ainda assim a gente não vai hesitar em fazer aquilo que o Senhor espera que você e eu façamos. Esse é um grande exemplo de fé, de não recuar, de não impedir aquilo que Deus quer. Até porque a gente não tem como impedir, mas se Deus pede uma coisa, a gente pode até falar um não e Deus aceitaria esse não. Porque a gente não é obrigado a fazer as coisas. Só que aqui, apesar de ser possível para o Abraão falar não, para ele era muito mais importante servir a Deus até do que o próprio sonho dele, que era o filho dele.
Por esse motivo, Deus mesmo não impediu, Deus mesmo não permitiu que ele fizesse aquilo com o filho. Ele queria provar Abraão. Tanto é que o nome do capítulo se chama Deus prova Abraão. Por quê? Porque ele sabia que se o Abraão ficasse assim, desistisse por um minuto sequer, Deus sabia que qualquer outra coisa no futuro também poderia ser recusado por Abraão. Porque se o filho, que era o maior desejo dele, ele recusaria, qualquer outra coisa Abraão recusaria. Como ele recusou o próprio filho, que era o que ele mais queria na vida, qualquer outra coisa que Deus pedisse, Abraão também não iria recusar. E você? Qual seria o Isaac na sua vida? O que você estaria disposto a se desfazer se fosse para agradar a Deus? Me diga. É uma coisa para se pensar, não é mesmo? Então, vamos orar para que Deus fortaleça nosso coração, para que se um dia Deus pedir o Isaac na nossa vida, nós não sejamos capazes de recuar, de recusar, mas sim olhar para os céus e dizer: eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Vamos orar agora. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo ensinamento que o Senhor dá, pelo entendimento. Que nós possamos todos os dias, Senhor, fazer como o teu servo Abraão um dia fez. Que nós possamos ser capazes de oferecer aquele Isaac, aquela coisa mais preciosa nas nossas vidas que cada um dia o Senhor nos peça. Que nós sejamos tão desapegados a tudo e a todos ao nosso redor, que mesmo que o Senhor tome para si aquilo que o Senhor mesmo nos deu, nós possamos dizer ainda assim com o coração alegre e aberto ao Senhor: eis-me aqui. Mas por quê? Porque tudo que o Senhor dá, tudo que nas nossas vidas, desde bens materiais, pessoas, comida, tudo é do Senhor. Nada pertence a nós. Então, que assim como o Senhor nos dá, que se um dia o Senhor pedir, nós também possamos, assim como Abraão, sermos capazes de falar: eis-me aqui, e dar de livre e espontânea vontade, mas em gratidão, porque sabemos que assim como o Senhor nos emprestou, o Senhor também pode tomar de volta. Que nós possamos ter, Senhor, todos nós o coração completamente desprendido de pessoas, de coisas, de comidas, de tudo que nessa vida possamos ter. Qualquer coisa que possa estar saindo em nossas vidas. Não que nós vamos odiar aquilo, mas que nós possamos ser desprendidos e lembrar que pessoas, animais, casas, bens materiais, nada disso nos pertence. Nos é dado como um empréstimo, porque tudo é do Senhor. Mesmo aquelas invenções que parecem feitas pelo homem, porque sem a sabedoria que vem do Senhor, até mesmo as grandes coisas que hoje nós podemos usufruir, como luz, como água, tantas coisas da tecnologia que estão disponíveis para nossas vidas. Tudo isso não chegaria até nós se o Senhor não desse inteligência suficiente e sabedoria para que o ser humano pudesse desenvolver. Porque tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor, para honrar e glorificar o seu nome. Então, que assim nós possamos ser como o teu servo Abraão, desprendidos, dispostos a dar aquilo de maior amor, de maior respeito em nossas vidas, para honrar o teu nome. Possamos dizer: eis-me aqui, em qualquer hora do dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Que possamos seguir o exemplo do teu servo Abraão. Ser tão desprendidos, mas ao mesmo tempo amar tanto o Senhor e sabermos que o Senhor, apesar de talvez nos pedir coisas que pareçam impossíveis, o Senhor ainda assim lá na frente nos dará um livramento e um grande milagre em nossas vidas. Nós possamos ter um coração como o de Abraão, um coração que te ama acima de todas as coisas. Um coração que nada te é negado, Senhor. Por mais insignificante que nós possamos parecer, porque tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor, para honrar e glorificar o seu nome para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, que possa te fazer refletir em relação às coisas importantes e talvez não importantes. E que você possa ser desprendido das coisas, não odiar, mas saber que, assim como um dia o Senhor te deu, Ele pode talvez um dia te pedir. Mas Ele não vai te pedir para te humilhar, Ele vai te pedir para te abençoar. Tanto é que o Isaac foi muito abençoado, o próprio Abraão ainda vivo foi muito abençoado mesmo nessa época. Então saiba, se o Senhor te pedir uma coisa, não vai ser para te humilhar, vai ser porque Ele quer te abençoar. E Ele vai com certeza testar seu coração, assim como Ele testou Abraão. Talvez não na mesma proporção, porque Abraão tinha uma fé como nenhum pouco de nós teríamos. Mas possivelmente talvez o Senhor um dia vá te testar. E é bom que você esteja preparado para ser testado e aprovado pelo Senhor. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o finalzinho dele. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!